Muito bem, estamos aqui então para nós gravarmos mais um vídeo. E hoje o assunto é dízimos e ofertas. Fique comigo, eu me chamo Mauro Quadro e eu quero estar falando contigo a respeito deste assunto. Vamos então aqui para nosso quadro e nós temos aqui dízimos e ofertas. O dízimo ele vem a ser uma adoração e oferta vem ser algo voluntário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, quando Davi está para oferecer um altar a Deus em adoração, o rei Araúna, ele chega e diz para Davi: pega a lenha, os bois e toma também esse pedaço de terra que eu estou te dando para você adorar a Deus e não vai te custar nada. Nós vemos ali que Davi ele diz para Araúna: longe de mim esteja oferecer algo ao meu Deus que não me custe nada. Então a Bíblia diz que Davi comprou a eira de Araúna, os bois, a lenha e ofereceu um holocausto a Deus. E a pergunta é: o que eu devo dar a Deus? Aquilo que está sobrando? Aquilo que não me custa nada? Ou aquilo que é um sacrifício? Então a Bíblia diz, né, que Deus ama ao que dá com alegria. E eu quero te convidar para nós estar olhando então para o quadro e nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 2, e no versículo 17, Deus ele coloca Adão e Eva dentro do jardim e ele dá o jardim para eles possuírem, comerem livremente, mas dá uma ordem a eles dizendo: olha, do jardim vocês comam livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque o dia que vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. Veja que Deus deu o livre acesso a eles ao jardim, mas restringiu ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus já tomou uma parte para eles não podiam pegar aquela parte. E o que é dízimo? Dízimo significa você dar a Deus a 10ª parte dos teus ganhos, de tudo que você ganha. Então, veja que 10% daquilo que você ganha durante o mês, ele é consagrado, ele é dedicado, ele pertence a Deus. Por que eu não pego o dízimo, não uso o dízimo, mas eu levo até a congregação, ou eu envio até a congregação, até o templo, até a tesouraria, o gasofilácio, coloco no envelope e devolvo ali, né? Então, por que eu faço isso? Porque eu quero adorar a Deus. É um sacrifício de adoração. Aquilo não me pertence. Sobrou 90%, ainda não é meu. Aqueles 90% pertencem a Deus. E eu devo ser cuidadoso naquilo que eu vou gastar aqueles 90%. Porque eu vejo muito crente, muitas vezes se dando até mal, porque eu vou dar os meus 10% e 90% que me sobrar eu não vou nem pensar no que eu vou gastar. Eu sei que Deus vai me prosperar, porque a Bíblia diz que Deus prospera e eu vou gastar de qualquer maneira. Devemos de ter cuidado como nós vamos investir esses 90%, porque Deus não tem responsabilidade com a nossa negligência, com a nossa falta de cuidado, né? Então, em Gênesis 14 e versículo 20, ali Abraão, o nosso pai da fé, ele dá o dízimo de tudo. Abraão está vindo de uma guerra, de uma batalha, e sai ao encontro dele o rei de Salém, o rei de paz. E Abraão, a Bíblia diz que ele dá o dízimo de tudo. Então, algumas pessoas podem dizer, mas o dízimo é da lei. Mas a dispensação que Abraão ele está vivendo é a dispensação da promessa. A dispensação que Adão e Eva estavam é a dispensação da inocência. E depois, a quinta dispensação que vai vir é a dispensação da lei.
Então veja que existe 4 dispensações antes de chegar à dispensação de lei. E o dízimo ele já era dedicado antes da lei. Agora nós vamos ver aqui no quadro, né, eu especifiquei aqui o dízimo ele se dá por fé, o dízimo eu contribuo também, eu dou meu dízimo, eu devolvo meu dízimo como você queira, por obediência. Em Deuteronômio 28:1, a Bíblia diz que se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e guardarem a sua palavra e procurarem obedecer à lei do Senhor teu Deus, bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Agora, pastor, mas aí tá falando de lei, tá falando de Antigo Testamento, isso é coisa do Antigo. Não, irmãos. O que eu quero me referir aqui, Moisés está falando com Israel que o segredo da prosperidade de Deuteronômio 28 é a obediência. Dízimo você devolve ou você dá o teu dízimo como você queira, por obediência à palavra de Deus. Mas eu vou estar enriquecendo o pastor é ladrão, estão me roubando. Não, irmãos. Eu quero obedecer à palavra de Deus. A Bíblia fala no livro de Samuel que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu conheço muitas pessoas que são contra a área financeira, contra o dízimo, e são pessoas que estão sempre remando, sempre patinando, eles nunca prosperam, porque eles não creem, eles não têm fé e eles não obedecem, né? Então, algumas pessoas dizem para mim, e eu não consigo ser dizimista porque não sobra. Irmãos, dízimo a gente não dá do que sobra, né? A gente dá aquilo que é de Deus. Se eu ganhei R$ 1.000 no mês, eu vou devolver R$ 100 que não é meu. Algumas pessoas usam também do dízimo para fazer ações de boas obras, coisas que não têm amparo bíblico. Se a pessoa pega os seus R$ 100 de dízimo, vai no mercado e compra uma cesta básica e doa para alguém, essa pessoa não está dizimando. Essa pessoa está fazendo uma ação voluntária de boa obra. A Bíblia diz que o dízimo deve ser trazido na casa do tesouro. Imagina você que se você tem uma conta para receber e alguém sabe que você tem uma dívida, e em vez de ele devolver o dinheiro para você, ele vai lá e paga a tua conta. E aí ele chega e diz, eu devia um dinheiro para ti, fui lá e paguei tua conta. Aí você diz, mas eu não pedi para você ir lá pagar a minha conta. Você devia de ter dado o dinheiro devolvido para mim, o que eu te emprestei, aí eu ia ver se eu ia pagar a conta ou não. Então é assim, irmãos, que nós devemos contribuir na obra de Deus. O que é dízimo, nós levamos na casa do Senhor. Agora, se eu quero fazer uma ação de graças e doar uma cesta básica para alguém, eu vou pegar daqueles 90 que sobrou. Ou, se a igreja tem uma ação voluntária que ela contribui com cestas básicas e ajuda os necessitados, automaticamente você já vai estar contribuindo. Ou se você conhece alguém que tem alguma necessidade cotidiana, seja de alimento ou de alguma área, você vai comunicar à igreja e a igreja vai estar dando assistência para essa pessoa, né? Veja então que em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o 12, ali o povo está reclamando, dizendo: é inútil servir a Deus. É inútil porque nós não prosperamos. E aí Deus, ele pergunta para o povo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Por que nós te roubamos, Senhor? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais toda a nação. Aonde nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja que aqui está dizendo para trazer o dízimo.
Não é para você pegar e fazer boas obras, fazer ações de graças para algumas pessoas necessitadas, não. É para você levar o dízimo na casa do Senhor, entendeu? Porque você tem ali a palavra de Deus que estabelece isso. Isso é para nós obedecer, para nós levar à casa do Senhor. Existe hoje muitos escândalos de pessoas que se fazem de pastores para ganhar dinheiro através da fé do povo ludibriando. Isto existe. Eu não vou aqui ser um hipócrita e negar isso. Mas eu quero que, se você quer prosperar financeiramente, você obedeça a palavra de Deus. Agora, você, como um dizimista na tua congregação, você tem o direito de acompanhar ali a administração que é feito daquilo que se arrecada na igreja durante o mês. A igreja tem aluguel para pagar, a igreja tem manutenção de funcionários, a igreja tem manutenção de pregadores, de eventos, de equipamentos, reformas, material de limpeza, luz, internet e tantas outras coisas que a igreja tem, o salário do pastor, o salário dos funcionários, do secretário da igreja, das pessoas que trabalham ali na igreja, que são remuneradas pela igreja. Então a igreja, ela precisa de recursos para que ela venha a se manter. Porque eu não conheço nenhuma instituição, seja ela voluntária, filantrópica, que ela sobreviva sem a área financeira. Então dizer que o dízimo é do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento é a graça de Deus e você não precisa mais dizimar, isto é um erro, isto é errado. Nós vamos ver por dentro da palavra de Deus, né? Mas ainda falando de Malaquias, existe uma promessa. Antes de eu continuar aqui, eu quero concluir aqui Malaquias 3, e no versículo 11 ele diz assim, ó: por causa disto eu repreenderei o devorador, eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção, que ela advenha a maior abastança. Veja que janelas, ela só tem trinco por dentro. Janela você não abre por fora. Então, quando Deus diz abrirei as janelas do céu, significa o quê? Que só quem pode abrir a janela é quem está por dentro. Só quem pode prosperar, eu financeiramente, você financeiramente, é Deus. Porque ele tem o acesso à fechadura da janela, que ela abre por dentro. Então ele abre a janela e derrama. E Deus diz assim, ó: provai-me nisto. Se você tem sido fiel a Deus, em nenhum outro lugar da Bíblia, a Bíblia dá o direito para nós fazer prova com Deus. Mas nesta área, Deus diz assim, ó: se você está sendo fiel, se você está obedecendo, e você está contribuindo para o reino de Deus na área financeira, você pode fazer prova com Deus, porque ele diz: provai-me nisto. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção, que dela advenha a maior abastança. Amém? Então, continuando aqui, dízimo é também um sinônimo de honrar a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31, Deus diz: eu honro os que me honram. Salomão, o grande rei Salomão, escreveu em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias de todos os teus ganhos, de toda a tua renda, de todo o teu salário. Honra ao Senhor com as primícias. O que Salomão está dizendo ali? Que aquela primeira parte do meu salário, a primeira conta que eu vou pagar, não é o boleto, não é qualquer outra coisa, mas eu vou separar. A primícia é santa ao Senhor. Então, honra ao Senhor. Dizimar é honrar a Deus. E eu li ali em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31. 31, né? Eu honro os que me honram. Se você tem honrado a Deus, ou se você não tem honrado a Deus, procure honrá-lo. E se você tem honrado a Deus, você é alvo das bênçãos de Deus, porque ele diz: eu honro os que me honram.
Honra o Senhor com as primeiras salários da tua renda, e se encherão os teus celeiros de semente e os teus lagares de vinho transbordarão. Quem era Salomão para falar isso? O homem que, na sua época, o seu reino, a prata, as pedras preciosas, o ouro, era como a poeira na rua, se pisava em cima de tanta riqueza que existia no reino de Salomão. E Salomão hoje, se ele fosse dar um estudo para nós, dar uma instrução, ele ia ensinar o princípio, o segredo de nós prosperarmos. E o segredo que Salomão está contando para nós aqui em Provérbios 3, 9 e 10 é honrar a Deus com os nossos bens e nós vamos prosperar. Continuamos aqui. Por que eu vou dizimar na casa do Senhor? Porque no Salmos 24, versículo 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Do Senhor tudo pertence. Ah, mas é eu que trabalho, eu que levanto de manhã, é eu que vou à luta. Amém? Só que nós devemos de nos lembrar quem nos dá força, quem nos dá saúde, quem nos dá o ar para respirar, quem nos dá o emprego, quem nos dá o campo para nós plantar, quem nos dá a empresa para nós administrar. É Deus que é o dono de tudo. É dele que pertence tudo. Então imagina tu ter uma pessoa que ele te dá tudo e ele só pede uma 10ª parte, 90% fica para você. Ele é o dono de tudo. E ele diz, eu te dou 100, mas só me devolve 10% e eu te dou tudo. Eu te dou semente, eu te dou terra, eu te dou saúde, eu te dou força, eu te dou tudo que você precisa, só me devolve 10%. Quem não trabalharia para uma pessoa assim? Assim é o nosso Deus. Então, contribuir para a casa do Senhor na área financeira é você dizer obrigado, Deus. Um ato de gratidão. Algumas pessoas podem te dizer, lá na tua igreja tu é obrigado a dar o dízimo? O pastor te obriga você a dar o dízimo? Alguém te obriga? Não. A resposta não é essa. Você não deve contribuir por obrigação. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, que você não deve contribuir por obrigação. Mas, num ato voluntário, num ato de gratidão, você contribui. Por quê? Você contribui por fé, por obediência, por amor, por honrar a Deus. É por isso que você contribui. Você não contribui por constrangimento, por necessidade, ou por força, ou por violência, não. Você deve ser grato, você deve ser feliz. Então, gratidão. É por isso que eu contribuo, por obediência à palavra de Deus. É por isso que eu contribuo. Salmos 24, 1. Para que eu venha usufruir da minha boa contribuição para Deus, eu devo também fazer uma boa administração. Nós temos aqui José, ele aconselha a Faraó, no livro de Gênesis 41, versículo 34. Faraó tem um sonho, vê vacas gordas, vacas magras, e José interpreta o sonho de Faraó. E diz para ele, olha, vai vir uma grande fome sobre a terra, e eu te aconselho a separar uma 5ª parte de tudo que tu recolher durante os 7 anos de prosperidade, e você coloca em celeiros, para que quando chegar a fome, você tenha com que sustentar a tua nação e venha viver. Então José, ele é colocado por Faraó como aquele administrador, como governador de todo o Egito, porque Faraó disse, quem é como José para ter essa sabedoria? Então José, ele teve sabedoria para dizer a Faraó que era para ele guardar 1/5 de tudo que ele ganhava. Quando você vai até um banco fazer um empréstimo, eles não te emprestam tudo o valor do salário que você ganha. Eles somam lá e 1/3 do teu salário eles te emprestam. Por quê? Eles julgam que você vai ter outras dívidas, outras contas, e você não vai pagar uma prestação que cobre todo o teu salário. Então, uma das coisas que um bom administrador ele faz
é sempre ter uma poupança, sempre ter uma reserva. Porque aqui no livro de Eclesiastes diz assim, ó, como a sabedoria serve de proteção, assim o dinheiro. Eclesiastes 7,12. Então o dinheiro é uma bênção. O dinheiro, ele tem que trabalhar para nós e não nós trabalhar para o dinheiro. Nós temos que ser sábios para nós sabermos que se nós ganhamos R$ 1.500, nós não podemos gastar para R$ 2.000. Aí chega no outro mês eu não consigo dizimar, porque eu não consegui pagar nem minhas contas. Porque eu não tenho controle de gastos, eu não tenho controle de entrada e saída. Eu não faço uma boa administração. Então, quando José aconselha a Faraó a guardar 1/5 de tudo que ele recolhesse durante os 7 anos de fartura, José está dizendo: esse quinto que você vai estar guardando vai ser uma proteção. E Salomão escreve então em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, que assim como o dinheiro serve de, como a sabedoria serve de proteção, assim o dinheiro serve de proteção. Se você não tem uma poupança, abra uma. Se você não tem o hábito de guardar dinheiro, guarde. Porque é melhor você ter uma reserva, uma poupança, do que você ser surpreendido e ter que entrar no cheque especial, do agiota, pegar dinheiro de pessoas que emprestam dinheiro e você pagar juros abusivos. Então, nunca gaste tudo o que você ganha. Sempre guarde ali. Sobrou R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 no mês, guarda. Ah, mas eu nem sei o que eu vou comprar. Está ali você guardando a sua proteção. Você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Hoje tem tantas contas aí que você abre que eles te dão juros sob CDI, sobre investimentos, bolsa de valor. Hoje você, pela internet, você consegue investir, fazer poupança. Só eu não te aconselho a entrar em pirâmide, né? Tem muitas coisas aí que são pirâmide. Você não investe o teu dinheiro nessas coisas aí, lucros exorbitantes, dinheiro rápido e fácil. Não entre nessas coisas, que é só para eles levar o teu dinheiro. Faça uma poupança, não ganhe muito, mas guarde ali, deixe guardado, porque assim como a sabedoria serve de proteção, assim também o dinheiro. Seja dizimista, seja ofertante. Dízimo é um sinônimo de adoração. Adoração, irmãos, é aquilo que você dá, que te custa. Eu não darei nada ao meu Deus que não me custe nada. Então, adorar a Deus é você dar o melhor. Eu não posso dar a Deus um animal, como era em Malaquias, ofertado o manco, o cego, o coxo, o doente. Deus diz ali, pega e oferta lá para o governador, vê se ele vai ficar feliz contigo. Agora vocês trazem isso no meu altar e querem que eu abençoe vocês. Se eu sou Senhor, se eu sou Pai, aonde está a minha honra para comigo? Aonde está o respeito para comigo? Então, para Deus, nós devemos de dar o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor tempo do dia que nós temos, o melhor do nosso sono, muitas vezes, que nós estamos dormindo, nós vamos dar a melhor oração para Deus. Ah, mas eu queria ficar dormindo até mais tarde, mas eu vou levantar de madrugada porque eu quero dar o melhor momento do meu sono em sacrifício a Deus. Então, para Deus, eu devo dar o meu melhor, o meu dízimo, o meu melhor, a melhor oferta. Oferta, eu não falei muito, mas oferta é algo voluntário e é um louvor. Em outro vídeo nós vamos estar tratando mais especificamente de oferta, mas Malaquias ali fala sobre dízimos e ofertas. Para concluir o vídeo, eu quero falar um pouco sobre Mateus capítulo 23 e versículo 23. Novo Testamento. A Bíblia diz ali que Jesus ele fala aos fariseus, aos doutores da lei, dizendo a eles: vocês dizimam do cominho, da hortelã e do endro, e vocês se esquecem da misericórdia, do amor e da justiça. Jesus disse: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas.
Então Jesus não condenou os fariseus por eles darem o dízimo ali daquelas colheitas, daquelas sementes, não. Mas Jesus disse: vocês não podem só dar o dízimo e você esquecer do amor, da justiça e da misericórdia. Vocês devem sim contribuir com o dízimo, mas vocês devem, junto com o dízimo, praticar o amor, a justiça e a misericórdia. Em outras palavras, você que diz que o dízimo está no Antigo Testamento, veja, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus apoiou. Jesus, ele assinou embaixo que nós devemos contribuir e dizimar. A igreja, ela não tem outro plano financeiro a não ser dízimos e oferta. Se você ainda não é um dizimista, procure ser um dizimista. Se você não contribui, se você não oferta, seja próspero. Procure conversar com pessoas que são dizimistas. Observe quem é dizimista e quem não é. Como pastor, nós conseguimos ter uma visão ampla de quem é dizimista e quem não é. Você vê que a pessoa que é dizimista, ele troca de carro, ele compra terreno, ele prospera, ele progride, a empresa cresce. E quem não é dizimista, parece que a pessoa está sempre patinando. Tem que pegar dinheiro emprestado, ele não pode vir no culto porque ele tem que fazer serão, ele tem que trabalhar no domingo, ele tem que trabalhar no sábado, ele não tem horário para chegar nos cultos porque ele tem que trabalhar, ele tem que correr, ele tem que... Porque a Bíblia diz que aos seus justos o Senhor dá enquanto eles dormem. Isaías 64, versículo 4, a Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se nós esperamos em Deus e confiamos em Deus e pegamos Deus pela sua palavra, nós não precisamos fazer muito esforço físico, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela não causa dor, mas ela traz enriquecimento. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele alcança misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados, esse nunca prospera. E você sabia que você não dizimando, muitas vezes você pode estar pecando? Porque você sabe que aquilo é santo, que é consagrado a Deus, e você vê que você muitas vezes não prospera porque você não obedece. Então, obedeça, seja próspero, faça uma boa administração e com certeza Deus ele estará te abençoando. Que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.